Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Metro Quadrado Cast, os imobiliários. Aqui a gente fala os bastidores do mercado, o que ninguém fala. Estamos hoje aqui, eu, Juliano Spinelli, host desse episódio, e ao meu lado, o Alexandre Guimarães. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje com mais um convidado especial, um amigo de longa data, trabalhamos juntos. Hoje ele está em outra empresa, não está mais comigo, de lado a lado. Tem notícia muito boa hoje, fresquinha, que a gente acabou de ficar sabendo. Então, seja muito bem-vindo, Flavião. E antes ainda de apresentar o Flávio, né? Ó, calma, Flávio, calma. Segura. A gente tem nossos patrocinadores. Você, corretor, que está buscando CRM para acompanhar todos aqueles clientes que você tem de atendimento, quer fazer uma integração junto ao sistema ali, né? Para conseguir também receber os leads, né, das suas campanhas. O pessoal da Roboticon tem uma plataforma completa, tanto de CRM e também os incorporadores que precisam fazer todo esse controle também de estoque, subcontrato, fazer toda essa parte de receber documentos. A Roboticon pode ajudar da melhor forma possível, tá? Também, se você precisar de tráfego pago, o pessoal da Vetter, né, o Minami, tá aí sempre à prontidão para poder ajudar vocês de todas as formas possíveis. Tráfego pago tanto no Meta quanto no Google Ads, tudo que vocês precisarem. E crédito imobiliário também, a gente tem o pessoal da Diamante para poder ajudar. E o corretor, não só crédito imobiliário, tá? Também a parte de consórcio, tudo que vocês precisarem, a Diamante pode estar ajudando aí vocês. Então depois vão pegar o contato aqui com o pessoal, sigam eles no Instagram também, acompanhem que tem todo o material lá também, tá? E para aquele corretor que precisa também se aperfeiçoar, aprender um pouquinho mais também sobre a parte de estudos, o inglês, porque hoje tem muito gringo vindo para Jundiaí também, para a região, né, para poder também fazer esses atendimentos. A gente tem também o pessoal daí da English Sniper para poder ajudar da melhor forma possível. Então, se vocês precisam aí de um curso de inglês, acompanhe aí. Beleza, pessoal? Esses são nossos patrocinadores e ajudem eles para a gente continuar aí com o projeto do podcast. E vamos lá para a apresentação. Cara, eu sempre que eu montava uma equipe, sempre contratava pelo menos 2 pessoas ou uma que sabia falar inglês, porque sempre acontecia de chegar algum estrangeiro no plantão e eu precisar de alguém nesse nível, né? Então, agora eu vou fazer o curso de inglês, né? Isso aí. Na English Sniper, é isso? É isso aí. Na English Sniper, com o nosso amigo Fernando, para ficar especialista, não ter mais que depender de ninguém. Então, eu tô precisando, preciso vender imóvel em Miami, tem cliente já procurando. É isso aí, já. ó, isso aí. Vamos correr atrás de educação e ensino, porque vale muito a pena. Bom, é isso aí. Flavião, agora sim, meu parceiro, agora sim, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Já tô sabendo aí de uma ótima notícia, conta pra gente, é fresquinha, isso aí foi ontem. Mas antes, Flávio, fala um pouco de você e eu gostaria que você contasse um pouco da sua história. Até para você fechar a sua história com a chave de ouro, que é essa notícia que você me deu hoje, que você recebeu ontem e que a gente fica muito feliz pelo seu sucesso e pelo seu crescimento profissional. Fica à vontade, pode falar, Flavião. Boa noite, Guimarães, boa noite. Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho do mercado, falar um pouquinho da minha trajetória. Só para começar, né? Entrei no mercado imobiliário por um acaso, trabalhei numa empresa... Essa história é boa, hein? Trabalhei numa empresa há 15 anos, como um gestor, cuidava de 35 filiais em todo o interior de São Paulo, e a empresa veio a fechar, né? Me pegou muito de surpresa. Me vi naquele estado. Fala o nome da empresa aí, pode falar, não tem problema. Já fechou? Camisaria Colombo. Camisaria Colombo. O cara vendia, era o vendedor de ternos. Exatamente. Por isso que tá muito bem vestido. E uma empresa de 100 anos, a gente nunca imagina que vai acontecer, né? E fui pego de surpresa, fechou quase todas as filiais. Hoje, se tiver 2 ou 3 lojas, é muito. Porém, sou muito grato, aprendi muito lá em questão de gestão. E saí de lá, fui fazer Uber, porque estava desempregado, final de ano, sem saber muito o que fazer, cabeça cheia, falei, vou fazer Uber. Tava na moda, né? A gente falar aí há 7, 8 anos atrás, a Uber tava chegando aqui, falei, vou fazer Uber também. Tinha um carro, falei, para não ficar com a cabeça cheia. Nisso, fui levar um passageiro, falou, me leva no Hotel Mercury, que eu vou fazer uma seleção de emprego. Falei, a gente é vendedor. Falei assim, então tá bom, você me liga que eu venho te buscar depois, né? Porque ele ia pro aeroporto, eu falei, pô, corrida boa.
E nisso ele saiu, ele me ligou, fui buscar ele e falou, Flávio, fiz entrevista, só que faltou gente, eu acho que tem vaga você, eu acho que se encaixa no perfil. E foi para trabalhar na Patriani. Fui, fiz entrevista e entrei. Entrei no mercado imobiliário, não sabia o que era um pé direito, só que vendedor por vendedor a gente sabe vender, né? É só ter treinamento. Isso aí. Pelo currículo, quem foi que fez a entrevista comigo falou que eu tinha um perfil de gestor, que era para você tomar conta de equipe. Eu falei assim, não, recuei. Falei assim, quero entrar como corretor, né? Como especialista. Porque, assim, vamos falar a verdade, como é que você vai dar treinamento, como é que você vai fazer uma gestão se você não tem conhecimento do mercado imobiliário em si? E nisso fui. Entrei para trabalhar 3 meses, fiquei lá 6 anos. Fui corretor, fui gerente, coordenador de produto e fizemos aí inúmeros lançamentos, inclusive com Guimarães aí, não só em Campinas, como em São Bernardo, né? E também, de lá para cá, eu recebi uma outra proposta dessa outra construtora, que é um novo mercado. Lá eu estava trabalhando com médio alto padrão e vim para Minha Casa Minha Vida, médio padrão. Então, um mercado totalmente diferente. E eu falo, a gente tem que se colocar no mercado, né? A gente tem que dar a nossa cara. É o que a gente fala sempre para os nossos corretores. Quem não é visto não é lembrado. E quando você recebe convite de uma outra empresa, o nosso ego ele fala um pouquinho mais alto, né? Sim. É diferente do que a gente sair para procurar emprego. Você vê que a empresa vem atrás de você e a gente faz algumas negociações. Pois bem, entrei lá como coordenador comercial, um desafio, que era um cargo novo, porém com o conhecimento que a gente adquiriu na consultora Patriani, que eu sou muito grato pelo Henrique Sotero, que já esteve aqui, pelo Walter Patriani, Guimarães, que me ensinou bastante aí. Nishida, se eu falar nomes aqui, Luca Toni, falar nomes aqui de pessoas que me ajudou e não falar todo mundo, vou acabar esquecendo alguns nomes, mas sou grato a todos eles, que me ensinou mesmo de verdade. Legal. A como trabalhar, como apresentar e ter visão de mercado. Com isso abriu essa outra porta. Estou lá como coordenador comercial e ontem recebo uma notícia boa, que é uma mudança de cargo e ser um gestor de negócio. Se fosse uma outra incorporadora, seria como um diretor. Hoje, então, tenho gerentes gerais abaixo de mim, tenho equipe de gerente de equipe, corretores e tem marketing comercial aí no meio, então a gente vai fazer um trabalho bonito aí também. Show de bola. Então, abaixo do CEO agora é o Flávio e depois do Flávio vem a galera toda aí, a tropa da incorporadora e construtora IES. Exatamente. Então, uma salva de palmas pela promoção do Flavião aí. Parabéns, Flávio. Show de bola, cara. Pra mim, é uma satisfação imensa ver meus colegas crescendo no mercado, né? Sempre, a gente acho que já comentou isso uma época já. E é tipo assim, é muito legal você conhecer a pessoa ela tá num nível. Aí daqui a pouco você vê o crescimento dessa pessoa, vê que ela sai de uma empresa, vai para outra. Quando chega na outra empresa, em 1 ano e meio que você tá na IES. 1 ano e meio. Em 1 ano e meio que ele tá na IES, hoje ele é um dos cabeças da empresa, entendeu? Cuida de São Paulo, Sorocaba e Campinas, né, Flávio? Exato. É uma baita numa responsa, hein? É uma grande responsabilidade. Mais uma vez, parabéns, cara. Eu fico muito feliz por você mesmo, de coração, cara. Tá? Obrigado, coração. Guimarães. Logo mais a gente tá aqui em Jundiaí, vamos ter mais um lançamento em Campinas, tem Indaiatuba, Salto, então tem bastante coisa para acontecer. Show de bola. Os corretores agora vão ficar alvoroçados, hein? Jundiaí, espere, IES tá chegando em Jundiaí também, já tem terreno comprado, Flávio? Pode falar algum bairro ou não? Bairro, região? Vou falar o bairro, Engordadouro. Engordadouro. Sendo muito bem avisado, hein? Mas não vou falar o endereço, ainda vou deixar em stand-by, mas a gente tá bem avançado, tem um projeto aprovado. Tô fazendo alguns ajustes, porque quando a gente vai pro comercial e vai ver um projeto, uma coisa que eu aprendi lá na Patriani, Guimarães, a gente fazia ficha técnica junto. Sim. E algumas coisas do produto a gente pediu para mudar, justamente para trazer um produto mais atrativo aqui para a cidade. Show de bola. Isso é ótimo. Como você tá hoje à frente ali, né, da IES, da incorporação, tudo mais, hoje a IES, até porque uma boa parte às vezes dos corretores não conhecem, né? Conta um pouquinho como que a IES trabalha, como que é essa segmentação dela hoje, qual que é o
o nicho, como que você comentou, né? Que você Sim. foi para Minha Casa Minha Vida. Quais são as faixas que eles trabalham? O que é o diferencial da incorporadora? Porque o pessoal vai querer saber isso, né? Eles vão Isso. perguntar, bom, mas vai vir para engordadora, mas vai vir com o quê? Né? Como que é o produto? Vamos lá, hoje a IES, ela tá no mercado há 10 anos, tá fazendo esse ano, tá? Mas é uma empresa que tem mais de 70 anos de experiência no mercado imobiliário, com a junção do Rodrigo Milan e o Júlio Reis, que é de Sorocaba. Tinha as respectivas empresas, fundiram as duas e se transformou na IES. A IES surgiu lá em 2016, com a ideia da Minha Casa Minha Vida, que a gente estava lá na época do impeachment da Dilma, e o que salvava o mercado imobiliário era o Minha Casa Minha Vida. É o que sempre salva, né? É o que sempre Independente salva. da economia, sempre Isso. vende. E aí a gente estava falando de produtos que veio diferente do mercado. Um Minha Casa Minha Vida com 2 elevadores, um Minha Casa Minha Vida com a varanda gourmet, com piscina no condomínio. Então a gente veio diferente. E a entrega também foi diferente. A gente entrega com piso laminado, ponto de ar-condicionado. Então veio um mercado diferente. E aí você vê, com o passar dos anos, as outras incorporadoras também vêm melhorando também os produtos. Então um dos propulsores aí do mercado imobiliário Minha Casa Minha Vida, a IES, ela veio com um grande diferencial. E para Jundiaí a gente vem aí numa faixa 4. Então um produto aí de 500 mil... O espelho, Mas o espelho do que vem, né? Que você comentou, né? Isso. O espelho do sucesso é você ser copiado. Com certeza. Quando você é copiado, você enxerga que você está sendo sucesso. Então, o espelho do sucesso é você ser copiado. Então, por isso que a IES começou a fazer e depois as outras construtoras fizeram igual. Então, já sabe que está no caminho certo, é sucesso. Exatamente. E aí, conta pra gente, e esse produto no engordador aí vem quando? É esse ano aqui ou no ano que vem? Não, pro ano que vem. Ah, já tinha respondido já? Pro ano que vem. Esse ano aí a gente tá com bastante produto na prateleira em Sorocaba. Certo. Tô com 2 produtos em Campinas e tô com mais 3 produtos em São Paulo. Então a gente tá diminuindo o estoque, que a gente vem com as megas promoções aí. Para você que é corretor, a gente tem uma premiação e comissão diferenciada do mercado. Então conheça mais a IES, depois me procure nas minhas redes. Boa. Aí é vendedor mesmo, hein? Por isso que tá a unidade. É o vendedor mesmo, cara. Que legal. Quiser contar, já fala logo aí qual que é o comissionamento. Não, vou deixar a curiosidade, porque quando o pessoal vem procurar, vai ter a surpresa. Perfeito, isso aí. Flávio, Fica à vontade. e agora já pegando esse gancho, antes, quando eu te conheci, você trabalhava em Campinas, certo? E você mora em Campinas, correto? Exatamente. Então você acordava cedo, ia para Campinas, fazia lá o seu dia e depois você voltava para sua casa todos os dias. Agora, como tá essa rotina sua? Porque hoje você mora em Campinas, mas você atende, você tem que trabalhar, você tem que ir para São Paulo, Sorocaba e trabalha em Campinas. Como é que tá essa rotina aí, essa loucura do dia a dia? Você tem que passar alguns dias fora de casa ou você vai e volta todo dia? Eu vou e volto todo dia, Guimarães, por opção, tá? Porque a gente que é do mercado imobiliário, a gente renuncia a muita coisa. Você não vai em muita festa. A gente que é gestor, que tem um VGV nas costas para entregar, a gente entra de manhã, é o primeiro a entrar, o último a sair, não tem folga, principalmente na época de lançamento. E desde sempre eu sempre fui muito preocupado com isso, mas também fazia questão de ir embora para casa, faço questão de ir embora para casa todo dia, porque eu sei o peso que é para a esposa, a gente que tem filho, tem um filho de 10 anos, que a presença nossa faz muita diferença. A gente deixa de ir em festas, a gente deixa de ir em casamento, às vezes a gente não vai, não consegue nem no próprio aniversário do filho. Então fica uma coisa pesada. Mas eu tô conseguindo conciliar aí, voltar todo dia, por mais que é desgastante, mas também não deixo de voltar para casa. Isso é bacana. Essa parte que você falou é realmente dos bastidores que o pessoal acaba não vendo na profissão de corretagem. Isso. Né? Porque acaba perdendo bastante coisa. Nesse sábado mesmo tem um aniversário de um sobrinho lá em São Paulo, eu não vou conseguir ir. Minha esposa vai, beleza, mas sabadão tem evento, tem que acompanhar, tem que estar junto com os corretores e a gente acaba perdendo, mas faz parte da profissão, não tem como. Se a gente quiser ganhar dinheiro mesmo, quiser fazer, né, ganhar não, né? Quiser fazer dinheiro, tá ali junto com o cliente, tem que abrir mão, abdicar de algumas coisas ali para conseguir encaixar. A gente sabe que não é para a vida inteira, mas tem que abdicar algumas horas ali para poder condicionar as vendas aí. É uma correria, né? Eu conheço uma pessoa que faz muito isso, que eu vi ele fazer lançamento em Santos, mudar para Santos,
vim para Campinas, agora Jundiaí, né, Guimarães? A experiência para você, ela é... Eu costumo dizer o seguinte, né? Você tocou num assunto que é importante e muita gente às vezes não sabe, mas quando a gente trabalha numa incorporadora e a gente pega um produto, é como se fosse um filho, né? E cada produto novo é um filho caçula e a gente quer que esse filho caçula dê certo. Então a gente é o primeiro a chegar, o último a sair, e normalmente eu moro na cidade, né? Eu tenho a minha esposa, a Camila, lá em São Paulo, que, cara... eu amo demais e ela é super compreensiva comigo, porque eu acabo morando nessas cidades. Mas por que eu moro na cidade? Hoje você tem um cargo de gestor que você acaba cuidando de 3 praças. Mas como eu sou gerente de produto, eu tenho que morar na cidade para entender a cidade e conhecer a cidade. E a gente, para acontecer isso, a gente tem que viver a cidade. Né? A gente tem que estar morando nela. Exato. Então você tem que saber qual é o melhor restaurante, o parque. E não é só informação que você vai lá e lê num papel, numa observação. Você vive isso daí. Para você poder passar, para você poder sentar numa mesa, para falar com confiança e poder fechar o negócio lá. Até para sentir a dor daquele cliente que está aí. E fazer dar certo o projeto, né? Porque o que acontece? Qual que é a maior preocupação de um gestor quando ele pega um produto, um filho caçula ali, para fazer? É a responsabilidade e o peso nas costas, que é gigante, de fazer aquilo dar certo, de fazer aquilo vender em 1 mês, 2 meses, 3 meses e fazer daquele projeto um sucesso no seu currículo. E é gostoso isso, né? Quando você olha para trás e fala, pô, tenho 10, 11, 12, que nenhum desses aqui passou de 90 dias. Todos foram vendidos 100% em menos de 90 dias. Fica no teu currículo. E a maior preocupação nossa é essa. Fica esse peso nos nossos ombros. E o que a gente puder fazer, a gente faz. E é aí que entra a parte de abdicar de uma boa parte assim, da família. Enfim, a minha filha, por exemplo, cara... Eu falo pra caramba, eu sou meio Faustão. Ô louco, meu. A minha filha, por exemplo, ela tá com 22 anos, cara. Eu vou ser sincero. Eu acompanhei, acho que 25% junto, vamos dizer assim. A gente faz o melhor, mas eu acompanhei 25% estando lado a lado, enfim. Porque é a nossa vida, não tem jeito, né? Isso é verdade. E isso... de vez em quando traz uma culpa de você não estar acompanhando, né? Mas o que você falou, Guimarães, faz todo sentido, porque você tem que viver a cidade antes de fazer um lançamento, né? Você tem que conhecer. Muita gente vai fazer um estudo de mercado, vai fazer pelo Google e não vive. Você não sabe qual é o cliente que está frequentando aquela padaria ou aquele restaurante. Até para você fazer um ativo, fazer um piratinha ali, fazer captação do cliente. Então você tem que viver sim a cidade. Conhecer todos os pontos, porque isso vai fazer total diferença aí no lançamento. E por pura experiência, cada cidade, parece que não, mas cada cidade muda. Os clientes mudam, o público muda. Muda totalmente. O público de Jundiaí, né? ele tem uma cultura, é um jeito. O de Santos é outro jeito, entende? De São Paulo é outro jeito. Exatamente. Enfim, incrível, muda. E se você vive, você consegue entender isso melhor e acaba transformando isso em uma ferramenta a mais para você poder dar certo. Exatamente. O jundiaense é diferenciado. O povo que vem gosta de ficar aqui. O Mano já tá até chorando que vai. Galera, eu não ia falar nada, mas meu ciclo está se encerrando em Jundiaí e provavelmente a gente começa um novo rumo aí. Mas vamos lá. É vida de correria, não tem isso como. Aí. Mas eu vou continuar vindo. Mas eu vou continuar vindo pra cá porque tem um podcast agora. Não só o podcast, tem uns amigos também, né? Tem um podcast, o podcast vai ser o gancho pra eu vir e rever meus amigos, lógico, com certeza, né? Não pode esquecer do jundiaense, não. Isso aí. Essa parte mesmo da Yes, né, trazendo todo esse crescimento também para a região, tanto São Paulo, quanto Campinas, quanto Sorocaba, ela tem ideia ainda de expansão, de chegar a alguma coisa a mais, outros estados, ou não? Ainda é concentrar nessa região aqui que a gente está? Por enquanto a gente está bem tranquilo, a gente fala que é uma empresa muito com o pé no chão. A gente tem muito para crescer em Campinas, a gente tem já um lançamento para startar também, provavelmente, se não for esse segundo semestre, primeiro semestre do ano que vem. Temos 3 terrenos já engatilhados lá, um já tá tapumado, que é no Mansões, dando um spoiler aí também pro pessoal de Campinas. Bacana. Temos aí, em Indaiatuba, a gente deu uma estopada, porque a cidade parou com o lançamento durante 2 anos, né? Sim. Então a gente está esperando também, mas já está bem encaminhado e estamos em Salto.
Porque Sorocaba também tem bastante terreno, só que Sorocaba a gente quer expandir primeiro as outras cidades para depois voltar com Sorocaba, mas eu tenho um lançamento preparado também para lançar lá numa região muito boa, no Alto do Boa Vista. Opa, falei errado aqui. Dá pra cortar, né? Não, tranquilo. Não tem problema. Depois a gente edita e deixa pior. Ali no alto da Era pra acalmar, ele até engasgou agora, você viu? Não é que eu tô botando uma gripe, tá ruim aqui a garganta. Não, tranquilo. Mas mudou o tempo, tá todo mundo com meio... Então, a gente tem Ó, e em Salto, já deixa eu te cortar que eu sou Faustão mesmo. Em Salto eu tenho uma indicação ótima pra passar pra vocês, pra poder trabalhar lá, hein? Aí. Uma menina excelente. Ótimo. Network fazendo em todo A momento. gente precisa, né? Precisa de gente boa. Se Isso aí. vindo de você ainda aí, Guimarães. Entendeu? Ô, louco, eu tô com Sucesso. muita honra aqui, viu? Você ia falar do Alto da Boa Vista? Em Sorocaba, né? Em Sorocaba. Certo. Que- São programações que a gente tá vendo se lança esse ano ou o ano que vem. Pra quem não conhece, Sorocaba, o Alto da Boa Vista é pertinho da prefeitura. Vê se eu tô errado. Exatamente. E é um bairro novo, praticamente, porque era uma área gigante que Isso. se tinha ali entre aqueles condomínios de casa, não é isso? Isso, ali, Se eu lembro bem. ali virou um novo vetor de crescimento imobiliário. De Sorocaba, né? Isso. Virou, tipo, a menina dos olhos da cidade, a né? queridinha da cidade, porque era muito Campolim, É. hoje tá o Alto da Boa Vista. E a gente tá bem ali do lado do Parque Chico Mendes. Então, Cara, eu posso ser sincero, até dando uma dica para quem é investidor, porque tem clientes que assistem a gente também, esse bairro, ele é logo no começo da cidade de Sorocaba. Então, quando você está chegando em Sorocaba, pela Rodovia do Açúcar, né? Isso. Pela Rodovia do Açúcar, ele é logo no comecinho da cidade, ou seja, ele é muito próximo de um novo parque que vai ter ali em Tu, na Castelo Branco, que é o Cacau Parque. Então, para quem quer investir depois para uma região alocação, boa. Isso. para poder fazer um capital de giro ali, enfim, né? Uma Locação rápida, uma né? renda passiva, é A excelente gente tá negócio. falando de 36 quilômetros, tá? Ali da pertinho. onde a gente tá pro parque, então é bem perto, porque Itu não vai comportar a demanda de pessoas que vão vir pro parque, né? E com isso a gente tem um produto que é o Buena Vista, só vendendo um pouquinho aqui para vocês, que a gente vai entregar esse ano. Tô com Depois a gente pede patrocínio lá para IES. Lógico, relaxa, lógico. relaxa. Tenho perto da Avenida São Paulo, que é o Jardim das Estrelas, a gente tá falando de apartamentos aí de 2 dormitórios, sendo um suíte, com área de lazer fantástica. Tenho bastante coisa em Sorocaba. É isso aí, cara. É isso aí. Até falando pros corretores aí, ó, pode me contatar aí que a gente tem uma parceria legal para fazer. É isso aí, tá na hora de ganhar dinheiro. Se tem produto, se tem matéria-prima, tem dinheiro na prateleira. Tem mercado, tem bastante coisa. É isso aí. Bom, você trabalhou pouco tempo, né, praticamente como corretor, se for pensar assim no tempo, né, de trabalho que você tem, toda essa dinâmica, porque você já tem uma certa experiência na parte de gestão. Mas quando você trabalhou como corretor mesmo ali na Patriani, direto, fazendo toda a parte de venda, as principais dificuldades você sentiu nesse momento? O que você indica para os corretores? Porque uma boa parte dos corretores também tem essa mesma ambição, né? Eles não têm, às vezes, a mesma carga, né, de experiência como você, que chegou já com uma gestão já meio que formada e tudo mais, mas eles têm essa ambição, né, de ser, também ser gestor. Como que vai chegar nesse patamar? O que você dá de dica? O que você fez, que sofreu, né? Conta aí pra gente. Vamos lá, eu vou falar para você, quando eu entrei como corretor, a primeira coisa foi entender o mercado, entender o produto e buscar informações de investimento, porque a gente faz um treinamento ali com os coordenadores da época e eles vão trazendo muita informação. E muita gente vai deixando passar informações aí que são essenciais na hora da venda. Então, eu pegava a ficha técnica, chegava antes da roleta para ler a ficha técnica, para estar preparado para apresentar o produto. Depois eu comecei a seguir canais que fala de investimento, que fala de mercado imobiliário, entender o mercado, entender de financiamento para poder falar para o cliente, falar de NCC. Então, uma dica para vocês, busquem informação. Não espere só o seu gerente vir passar informação para você ter elas com você. Hoje, a internet tá rica, né? Hoje, qualquer coisa que a gente clicar lá, vai vir informação para você. Mas primeira dica é estudar o produto, estudar o mercado e saber o que você está vendendo. Porque qualquer coisinha ali vai fazer diferença na hora da apresentação. Se é um cliente de família, se um espaço pet faz diferença para você vender um apartamento. Então,
tem muitas peculiaridades. E conhecer o cliente, né? É bom ler, né, o cliente, né? É bom ler o cliente. Na hora que você bate o olho, já tem uma ideia ali, né? Faz aquela sistemática, sente a dor dele, vai suprindo, e vai tendo toda essa dinâmica ali. Exatamente. E o cliente só compra de você se ele confiar em você. Então, se você falar informações com propriedade, com certeza você ganha a confiança dele. E não tenha medo de falar, eu não sei e vou buscar informação para você. Porque mais fácil você falar que não sabe e vai buscar informação do que você passar uma informação errada e na hora do fechamento ele vê que aquela informação tá errada, você acabou com a venda. Isso é foda. E falando nisso, eu lembro muito bem, o Flávio, ele é um ótimo, ele não é carpinteiro, tá? Mas ele é um ótimo fazedor de mesa. Um dos melhores fazedores de mesa tá aqui na nossa frente, é o Flávio. Esse cara era gigante nas mesas que ele fazia, nos produtos que eu lancei junto com ele, e eu vi o trabalho dele, sempre assim, falando com um tom mais calmo, mais sereno, passando mais credibilidade, confiança. O barulho da sereia, né? Quando o cliente ia ver, já tava lá no fundo, já tinha pego a isca e o Flavião já tava levando a ficha cadastral para rodar o contrato lá na nossa salinha VIP, né? Exatamente. E uma das coisas muito importantes para o corretor entender é o seguinte, esse trabalho de coordenador de plantão, ele é como se fosse um zap na manga do corretor, né? E quando a gente fala que o corretor tem que ter bastante informação, tem que ler a ficha técnica, tudo isso, entendam, corretores, que o coordenador do produto ou o seu gerente da tua imobiliária, do produto, ele é um zap na tua manga. Você tem que saber usar na hora certa. Ou seja, o que eu quero dizer, se você joga esse zap na primeira cartada, eu espero que todo mundo saiba jogar truco aqui, mas se não souber, eu acho que dá pra entender. Se você joga o zap na primeira, você de repente pode até perder o jogo. Agora, se você guarda o zap pra hora certa, a assertividade de você ganhar o jogo é muito maior, né? Então, o corretor ele tem a obrigação de fazer o atendimento de A a Z em relação à parte técnica do produto, apresentar o projeto, sentar na mesa, entrar na parte comercial. Mas o coordenador, ele também tem a obrigação de ir para a mesa, mas você não pode usar ele. Já de início, né? No início, o cliente sentou na mesa, porque tem corretor que já parece que fica com um pouco de receio, com medo. Quase nenhum. Sentou na mesa, ele já vai lá e chama o coordenador. É como se ó, vem aqui, me ajuda a vender, ou vende pra mim, o que é pior, né? Isso é verdade. O pior erro aí que o corretor possa cometer numa mesa é chamar o seu coordenador para o coordenador tirar qual é a unidade que ele quer, qual é o lado que ele quer, qual é o fluxo que ele vai fazer, porque o coordenador vai perder o fator surpresa. É isso aí. E o coordenador lá é um coringa, ele tá lá para dar a cartada. E eu falava para os corretores, se vocês gastarem toda a munição, não adianta me chamar na mesa, porque vai ser mais um cara para falar não para ele. Então guarde alguma coisinha para o seu coordenador, guarde uma gordurinha para ele sentar na mesa e ter o que falar para o cliente, para ele trazer um pouquinho de desconto para ele, porque o cliente sempre vai, ele falou, porra, já ganhei já do corretor, agora eu tenho que ganhar do coordenador ou ganhar do gerente, né? Exato, eu nunca confiei em corretor, assim, no bom sentido, para falar todo o desconto que eu conseguiria dar no momento, porque eu sempre soube, por experiência, que quando eu falo tudo, ele chega na mesa e ele já solta tudo. Então eu sempre falo um pouco menos, eu mesmo guardo... Mas quer vender, coitado. Eu mesmo guardo essa gordurinha para mim, para ele não falar na mesa, porque nem ele sabe. Então eu falo, não vou falar, porque se eu falar, ele já vai soltar e eu chegar lá e você só mais um. Igual você falou, é isso mesmo, né? E aí, tipo assim, só para encerrar esse assunto... Chame o seu coordenador depois que você já escolheu a unidade, né, Flávio? Isso. Já olhou o espelho com o cliente, escolheu a unidade do cliente, já mostrou a tabela de preços para o cliente, entende? Já falou o valor, já está ali na parte de condição de pagamento. O melhor momento é quando você bate na mesa e fala, agora eu vou chamar o gerente do produto, que ele vai vir aqui porque o senhor vai comprar esse apartamento, o senhor vai fazer essa conquista na sua vida hoje, e ninguém melhor do que o gerente, aí você engrandece. O cliente adora isso. O cliente, ele ama ser atendido pelo gerente. Ele fica louco, entendeu? Então é só uma dica para você, corretor, quando você for fazer uma mesa, faça isso. Deixa o coordenador pro finalzinho, para bater o martelo, para bater a marreta ali, que a tua chance de venda vai ser maior. Vocês concordam comigo ou não? Eu acho perfeito, é isso aí. Exatamente. E o corretor,
tem mania de falar, mas eu já falei isso. Às vezes, para você agregar ainda mais valor, você vai repetir de uma forma diferente uma apresentação do produto, só reforçando o valor para depois você falar de preço. Aí o corretor interrompe o que você está falando. Ah, mas eu já falei isso. Não, deixa o seu coordenador, seu gerente terminar de falar, porque ele só está reforçando o valor do produto para depois falar de preço. Até porque, às vezes, a mesma coisa, ditas de modo diferente, elas surtem efeitos diferentes também. Exatamente. Né? Às vezes você fala de um jeito, eu chego e falo com o outro. Vamos supor, o Flávio fala num modo mais sereno. Eu já chego com um modo mais agressivo no sentido... E aí, Assusta. às vezes é uma coisa compensa a outra. É isso, né? Uhum. Nossa, perfeito. Bacana. Bom, seguindo na mesma sistemática, né? O que você vai passar agora pro pessoal sobre a parte mesmo da gestão, né? Como que foi essa evolução? O que você sentiu de diferença de... porque você era um gestor na parte comercial, né? Mas na parte de camisas, né? Como tava na Colombo e tudo mais. O vendedor de ternas. O vendedor de ternas, né? Mas aí virou um coordenador, né? E agora diretor, né? Gerente e tudo mais. Tinha uma história na parte na área comercial de imóveis. Eu sou muito função, desculpa. Não. Tinha uma história que você contava que o Henrique gostava bastante no plantão, eu não lembro da época do... Sim, o que ele falava, né? Ele falava, você virou um vendedor de... Você era um vendedor de terno de R$100 para virar um vendedor de apartamento de 1 milhão, 1,5 milhão. Então, qual é o valor disso daí numa venda? É a apresentação do produto, não importa se o produto vale R$100 ou se ele vale 1 milhão. Da mesma forma que você for vender o seu produto de 1 milhão, você tem que vender o seu produto de R$100. Esse é o grande segredo. Sim. Porque você tem que... Não é porque o produto vale a menos, né? Ou tem o menor valor que você vai apresentar de uma outra forma. Não, você tem que apresentar e falar todas as qualidades do produto que ele vai trazer de benefício para você. Então, eu trouxe da experiência de vender o terno de R$100 para vender um apartamento de 1 milhão. E eu contava essa história para os corretores, trazendo como experiência. Falamos da forma de gestão. Gestão é... Legal. O que eu posso dizer? Gestão, a gente fala, é vocação, né? Porque você tem que ter paciência de ensinar, você vai sempre fazer de tudo para o seu corretor também prosperar. Então, você trabalha em prol de pessoas. Uhum. E falando de pessoas, não sei se é um dom que Deus me deu, sempre fui muito querido da parte de gestão de pessoas, tanto na Camisaria Colombo, cuidava de 32 filiais aí, a gente está falando numa média de quase 150 colaboradores. Bastante gente, então... Bastante camisa de R$100. Bastante camisa de R$100. E para gestão comercial de incorporação, de produtos imobiliários, é a mesma coisa. É você abraçar, você ter a vontade de ensinar, fazer com que ele cresça. E a gente sempre traz, eu nunca desisti de ninguém. Eu falo, muito gestor fala assim, eu vou mandar esse cara embora porque ele não tá performando. E eu sempre falei assim, não, vamos tentar resgatar esse cara. Será que é o treinamento que eu dei de menos? Eu fico me culpando se o cara não tá performando. Eu falo, será que sou eu que não tô treinando? Será que eu não soube passar para ele de forma correta? Exatamente. Então, eu sempre busco fazer com que aquele corretor se transforme. Ele se floresça aí nesse caminho, né? Porque se a gente não trouxer informação, não trouxer confiança para ele, não fazer a gestão dele mesmo, ele também não vai para frente. Então eu sempre me senti culpado do corretor não estar vendendo ou do vendedor de terno não estar vendendo. Por quê? Então a gente sempre senta, tenta entender e não esconder nada dele. Falar sempre a verdade. Ó, você tá pecando nisso, nisso e nisso. Vamos melhorar isso. Passar um feedback real, né? Isso. E os feedbacks, que é muito importante. Se não tiver feedback, gestor que tem medo de dar feedback, não vai para frente. De falar a verdade, falar, você não tá indo por causa... Eu vejo que é por causa disso. Se você não mudar, não vai ter como corrigir mesmo. E feedback sempre foi positivo, né? Você vai falar o que ele precisa melhorar e enaltecer o que ele tá fazendo de melhor, né? Então, acho que é a melhor opção. Eu acho que isso é muito válido. Isso é muito válido, mas tem um certo limite também. Eu sempre vi alguns casos, né, que é feito tudo isso, o feedback, enfim,
Mas às vezes tem uma outra pessoa, sabe aquela coisa que não nasceu pra aquilo. Eu já acho que eu já até comentei isso uma vez aqui. É tipo assim, se você jogar uma bola pra mim, fala, Guimarães, faz 3 embaixadinhas, cara, eu vou quebrar esse. eu vou quebrar esse estúdio inteiro, eu não vou conseguir fazer as 3 embaixadinhas, porque eu não nasci pra isso, simples assim. Então, tem algumas pessoas que, por mais que tente, por mais que faça curso... Não tem um feeling comercial. Às vezes né? não tem, entende? E acontece. Então, eu só tô falando isso porque quando acontecer, pra gente não se culpar também. Exatamente. Porque o que a gente tem que ter é a nossa consciência tranquila de o que a gente poderia ter feito, a gente fez. Mas que às vezes acontece de um ou outro realmente não engrenar, entendeu? A gente fala até onde a gente tava, né? Na Patriane mesmo. A gente tinha corretores que eram especialistas, mas que eram engenheiro. Tava na cara que não era aquilo lá que ele ia fazer, mas ele tava lá. E aí a gente viu uma brecha dentro da consultora, ele ia pra lá, porque não tinha muito o que fazer. Não é a praia dele. Tem gente que não nasceu pra vender. E venda também é vocação. Se você não tiver a vocação da venda na veia, você não vai conseguir. Mas se você tiver força de vontade, você aprende. Ter força de vontade. É isso aí. E quando a gente acerta, dá uma satisfação gigantesca, né? Eu tenho um exemplo, que é a Tamara, que trabalhou com a gente, arquiteta. Ela chegou para trabalhar com a gente. Pensa, a menina arquiteta, estudiosa, trabalhando há anos no ramo dela. E de repente ela veio e virou vendedora. Era uma coisa assim, totalmente técnica, mas muito técnica e não fluía. Aí a gente foi lá, conversava, olha, você tá pecando nisso. Fazendo exatamente isso tudo que você falou. Aí eu falei para ela um dia, agora eu vou te passar uma aula, uma faculdade que não existe em lugar nenhum e nenhum dinheiro compra. Sabe qual é? É a faculdade da rua. É a faculdade do moleque que jogava bolinha de gude, empinava pipa. Sei que você tinha mandado ela embora. É a faculdade na rua. É a faculdade da bolinha de gude, do empinar a pipa na rua. Então, essa daí em lugar nenhum tem, em lugar nenhum ensina, não tem nenhuma Unip, Unicid, USP, Unicamp que passe isso. Isso daí a gente vai passar para você. E eu tenho certeza, quando a gente passar e você pegar isso daí, o próprio Gabriel também, né? Lembra? O Gabriel, um moleque inteligente pra caramba. Aí, tipo assim, quando pegou essa deixa, não é malandragem que eu quero dizer, mas é tipo, sabe? Às vezes é aquela questão que a gente fala, tem que ouvir o cliente, às vezes ele tá tão bitolado na parte técnica de produto, mas ele não escuta o cliente falando assim, eu quero o pet place. Exatamente. Eu quero um espaço, meu filho. E aí ele, não, mas aqui tem 2 quartos, aqui não sei o que lá. Exatamente. E aí fluiu, virou uma baita vendedora. Tanto a Tamara quanto o Gabriel viraram, nossa. E além disso, ela virou coordenadora de produto. E virou coordenadora de produto. Hoje eu conversei com o Gabriel umas 3 semanas atrás, ele tá de coordenador comercial também numa outra incorporadora. Olha aí, que legal. Então são pessoas que vêm crescendo, que trabalhou junto com a gente, que veio, que não era do mercado, né? Que era de outras profissões e hoje tá voando aí no mercado imobiliário. Agora, acertou, né? Agora, modéstia à parte, eu contratei a Tamara, contratei o Gabriel. O RH da Patriana, mas passou um bom tempo comigo em Campinas também. Então a parceria foi boa, meu amigo, né? É isso aí, pô. Mas 2 feras aí treinando. Mas é importante. Um outro cara que faz um trabalho muito bem feito também é o Juliano. Tá lá na tá gente, direcionando, né? Mas eu sou pequenininho, né? Bom, mas vamos lá, que senão vai ficar chato a gente ficar falando da gente aqui. Mas é isso. Isso é muito importante. Eu acho que a gente tá lá pra isso. E se a gente fizer isso, naturalmente a gente vai conseguir crescer também, né? E já entrando nesse assunto, se tem uma coisa que eu não gosto, cara, que eu não suporto, é líder falar mal da equipe dele. Nossa. Ah, não, aí não dá. E eu já vi muito isso, eu acho que você já viu também. Bastante. É o líder falar mal da equipe dele. Aí você olha pro cara e fala, meu, você não entende que a tua equipe é teu espelho? Se você tá falando mal dos caras, você tá falando mal de você, meu amigo. Já aconteceu muito isso daí, né? A equipe é teu espelho. É exatamente aquela mesma dor que você falou, né? Que se o cara não tá indo bem, pô, a culpa deve ser minha. Eu que fiz alguma coisa de errado. Exatamente. Eu que deixei de passar alguma informação, né? E não consegui direcionar. Será que eu tô sendo claro com a informação que eu tô passando pra ele? Exato. E se ele não estiver entendendo,
eu tenho que me policiar. Então eu tô passando informação que ele não tá conseguindo entender. Vamos mudar a forma de comunicação para a informação chegar certo para ele. Então a gente vai, no meio do caminho aí, nesse longo tempo de gestão, a gente vai tendo algumas percepções de funcionários que o jeito que você tem que falar com um não é o mesmo jeito que você vai falar com o outro. E entra um outro detalhe também, que eu já estava esquecendo de falar. E você montar um time, você montar uma equipe de vendas, que é montar um time. Sim. Você não é só pegar as pessoas, contratar um monte de gente, colocar lá, e principalmente se as pessoas foram muito, muito parecidas. Você tem que ter um lateral direito, um esquerdo, um meio de campo. Quando eu falo isso, você tem que ter uma pessoa chata, num bom sentido, técnica pra caramba, outra. E só que você tem que ter um cara que, tipo, tá dando risada à toa todo o tempo. Você tem que ter aquele bobão da turma. E você tem que ter também aquele cara que é o mais malandrão. Lembra do Marcão? Meu Deus do céu, o Marcão. É o cara sensacional, mas era um malandraço, assim, de um jeito, cara, que se você tomasse cuidado, a sua carteira sumia, irmão. Ele pegava a tua carteira que você nem via, entendeu? É somebody love total. E quando você tem um de cada perfil, eu acho que aí você monta um time bom. Porque um time muito parecido, o as mesmo pessoas, perfilzinho, o mesmo perfil, cara, só sai briga, conflito, só gera conflito, briga e é que nem é uma família, né? As pessoas têm que ser diferentes para se completarem. Mas uma equipe boa, ela sempre gera conflito. E tá o gestor para gerar apaziguar, porque... Mas que os conflitos sejam conflitos por venda, né? Sempre conflitos por venda. Porque o problema é quando o conflito não é por venda. Aí o negócio começa, né? Porque quando o conflito é por venda, é lindo, é maravilhoso, né? É um problema gostoso de resolver. Aliás, quando é assim, eu adoro ver uma briga no plantão. É isso aí. Por venda. Mas é isso, Flávio. Pô, cara, tipo assim, é grandioso, entende? Tudo isso que a gente tá falando, porque a gente tocou no nome de de algumas pessoas que vieram de outras profissões e deram certo e que passaram pela nossa esteira, vamos dizer assim, né? E isso é muito gostoso ver. O crescimento das pessoas, né? Ver as pessoas se dando bem no mercado, com um nome no mercado. Evoluindo. Entende? Assim como também nós passamos também pela esteira de outras pessoas que ensinaram a gente. E eu tenho certeza que você, como eu, a gente é grato a essas pessoas também, né? Então, enfim, eu mesmo sempre falo, eu aprendi muito com o Jefferson, que veio aqui. O Jefferson veio também. Aprendi muito com o Henrique Soteri também. Aprendi muito com você também, Flávio. Porque eu acho que quando a gente tá no mercado, Juliano, a gente tem que ter humildade. Não interessa se você tem 5, 10, 15 ou 20 anos na profissão. Cara, eu aprendo com você, irmão. Aprendo com você também. Obrigado. Com o Navarro. Também. Com o pessoal da Libório, o Torres, eu tô lembrando dele aqui, que ele vai às vezes lá no stand, eu aprendo muito com ele também, já vi ele fazer algumas mesas, e eu acho que essa humildade a gente tem que levar sempre, pra gente poder estar sempre aprendendo, porque se a gente colocar uma máscara, aí uma hora a gente toma um tombo. Esquece. Entendeu? E o nosso mercado é muito dinâmico, né? Então todo dia a gente tá aprendendo uma coisa diferente, todo dia tá mudando alguma coisa, e se você não tiver aberto para receber informações e ter a humildade de falar assim, eu não sei, vou buscar informações porque o mercado tá mudando, você vai ficar para trás. E o mercado te engole. Engole mesmo, sim. É isso aí, ó, eu virei... Mudou, eu virei até... Como é que é? Eu tô virando até TikTok. É TikTok. Tá famosinho no TikTok. Vai sair, fazendo vídeo no Instagram. Cara, sabe quando eu imaginei na minha vida que eu ia fazer isso? Nunca, cara. Comecei a fazer. Você vai ver as dancinhas que ele vai soltar agora. É mudança que o mercado tá vindo, cara. Ou você acompanha ou você tá fora. Mas tem que ser visto, não tem como, né? Inclusive, eu tive uma ideia esses dias atrás, pensei que a ideia era minha, né? Já tava tudo pá, né? Eu falava, nossa, eu tive uma ideia e não sei o quê. Aí a primeira pessoa que eu fui comentar, ela falou, eu já fiz isso no plantão. Montar um podcast, uma mesa de podcast para os corretores dentro do stand de vendas, né? E um espaço youtuber, que é o que a gente vende para colocar dentro do projeto, montar um espaço youtuber dentro do stand. Eu acho que, a gente tá exatamente nessa era, né? De fazer vídeo, os corretores todos fazem. A maioria, e aí, pelo menos. Qual é o stand hoje que você vê isso daí? Eu não tinha visto ainda. Eu não vi ainda. Então essa pessoa que falou que já fez, já tá mentindo pra mim, cara. Eu acho que a ideia é minha, não vem não vou falar o teu nome,
Pra não ficar chato, hein? Mas eu também nunca vi isso em stand nenhum. Então, acho que eu também não lembro não, viu? Mas também fica a ideia, não fica? Não seria bacana um stand? Eu não sei não, acho que estão pegando sua ideia. Na hora que você vê, já tá acontecendo. Já foi, você já soltou. Não tem problema, mas pelo menos tá gravado. Tá gravado. Pelo menos a ideia não tá saindo numa conversa de boteco só nós. Tá gravado aqui, tô falando na câmera. Então depois, quando acontecer, vocês ouviram primeiro aqui, ó. E se não foi primeiro, foi segundo, terceiro no máximo. É isso aí. Então, é uma ideia pra você fazer no plantão, quando vocês fizeram o plantão de Jundiaí aqui da IES. Vambora. Não é? Quem sabe a gente não leva vocês lá pra fazer um ao vivo lá pra fazer o lançamento do produto, hein? É uma boa. Quando for fazer um lançamento, pode chamar a gente. Olha que ideia. Deixa eu te falar. Fazer um pré-lançamento. A gente aceita permuta, tá? Um apartamento. Não térreo, tá? Brincadeira. Muito bom. Cara, uma mesa com 3 vendedores, né? Não pode dar aí não perde, não pode dar nada diferente, né? É isso aí. Bom, Juliano, pergunta uma coisa impactante pro Flavião aí. Pensa alguma coisa. Agora é a vida como ela é. Então, eu particularmente sempre busco muito na parte de trabalho, né? Ter essa qualidade de vida, né? Pô, tô trabalhando em casa, vou 10 minutos eu tô em casa, vou pro trabalho, né? Consigo ter esse âmbito ali, praticamente resolver minha vida em meia horinha, né? Agora, você trabalhando toda essa distância, que é um dos principais pontos, eu acho que gera dificuldade, como você falou também, que tem um filho, né, de 10 anos, não consegue acompanhar, né? Você já pensou em algum momento nessa parte, às vezes, de desistir por causa dessa dificuldade? Não, o que você vê hoje? Como que você se pensa daqui 5 anos? Você ainda pensa em continuar nessa correria? Porque é uma coisa que é impactante. Ó, eu vou ainda acompanhar meu filho até que tempo? Não, eu tenho uma perspectiva de mais 5 anos, eu tá ali, depois estabilizar numa região mais próximo, né? Essa parte que vai nos direcionar, né? Posso falar a distância da minha casa até o meu trabalho? Saber que tem hora que é bom, porque você tem tempo para pensar. Se você mora muito perto do trabalho, você já sai de casa, já vai pro trabalho, você já tá dentro daquele ecossistema. E eu andei refletindo esses tempos atrás aí e até agora na mudança de cargo, o que eu vou fazer? E às vezes você tá dentro do processo, você não tem tempo para pensar. E na viagem, que é 1 hora, 1h30, tem dia que pega trânsito que é 2 horas, você começa a pensar, o que eu posso fazer de diferente? Coloca um podcast para escutar, E coloca lá no Spotify que dá pra escutar a gente, tá? É isso aí, ó. Os Imobiliários Metro Quadrado Cast. Para você ter ideias também, aquele tempo, então eu tô vendo esse lado da distância como um lado positivo hoje. Um lado que eu tenho para pensar. Saio cedo de casa, chego em casa tarde. Mas, igual você falou, minha meta é acompanhar um pouquinho mais o crescimento do meu filho, sim. Mas não pense em sair do mercado imobiliário de jeito nenhum. Eu acho que o bichinho do mercado imobiliário pica a gente pra gente sair. Gostoso, né? É difícil. Mas eu vou tentar conciliar tempo para ficar um pouco mais com a família, né? Ainda mais que você tá trabalhando no segmento do Minha Casa Minha Vida. Maioria dos clientes que compram, né, que a gente consegue condicionar a venda ali para eles realizar sonho, né? Realizar o pessoal sonho. Chora na hora, emocionante fazer. É diferente. É diferente do cara que toca o sino do médio alto, né? É diferente, a emoção, cara. Pô, se tem a emoção do cara do médio alto, que ele tá numa transição, né? Ele tá saindo daquele apartamento que ele tinha comprado quando solteiro ou quando casou, tá indo para um apartamento maior, dando um upgrade na vida, mas se você pegar aquele cara que tá lá embaixo, que não tinha perspectiva de adquirir a sua casa própria, ele conseguindo, é muito prazeroso. É gratificante, É gratificante. Aí você vê que vale a pena o seu trabalho. Só que eu falo para vocês, né, o atendimento com esse cliente, se você não der um atendimento bom, uma consultoria boa, você pode ferrar a vida dele para sempre também, né? É o que acontece, uma boa parte. Então a gente sempre tenta vender com consciência. Porque 3 anos passa muito rápido. E esse cliente estando dentro da consultora, ou estando dentro do segmento, ele sempre vai te procurar se você fez um bom trabalho, né? Então a gente sempre busca também trazer a verdade para o cliente. Ó, sua parcela vai ficar assim, a sua taxa de obra vai ficar assim, a gente vai tentar conciliar aí para você não ficar com uma parcela alta, para ele sim conseguir realizar o sonho dele e pegar chaves. Eu sempre, quando eu atendo, pelo menos Minha Casa Minha Vida, sempre jogo um pouco mais acima, até para dar uma respirada. Porque geralmente o perfil, né, que a gente trabalha geralmente no Minha Casa Minha Vida, faixa 3, faixa 4, ele não tem um caixa
ali para qualquer respiro. Não tem. Ele tá ali no gargalo. E assim, tem que estar muito bem organizado. Exatamente. Porque senão você vai exatamente lascar com o cara. Vai fazer todo o processo, chega lá, e aí vai dar ruim no meio do caminho, né? E por acaso não vai conseguir pagar a taxa de obra, se não pagar também, aí a incorporadora vai ter que assumir, vai dar problema. Exatamente. Dá todo esse transtorno ali. Então a gente tem faz que ser muito bem organizado. Hoje a gente está com os gerentes e os corretores especialistas nisso. Então a gente faz um fluxo de pagamento para encaixar junto com o valor de evolução de obra, para ficar dentro do fluxo financeiro dele que ele consiga pagar. Porque não adianta, é muito fácil. Pô, o cara tá louco para comprar, você falar qualquer coisa, ele vai comprar, ele viu que encaixou, só que lá na frente aquele sonho começa a virar pesadelo. Então é isso que a gente não quer. Quem dera todos fossem assim, inclusive até tem um exemplo, a minha sobrinha comprou um apartamento lá na Vila Carrão, em São Paulo, a minha família é de lá, e Minha Casa Minha Vida, tadinha, a corretora falou que a parcela dela ia ser tanto, ia ser X, e depois chegou, já começou, duplicou. Já aumentou bem, já subiu bastante, só que assim, poderia ter dito, ela teria comprado do mesmo jeito, porque ela queria, ela tinha a condição, tem a renda, e teria comprado de todo jeito, né? Só que assim, o corretor que fez isso, vendeu uma vez. Entendeu? Estaria preparado, né? Vendeu uma vez. E quando você faz isso que você falou agora, pensa, a maior riqueza do corretor é a carteira dele. Se você cuidar da sua carteira, você não vai ficar sem vender nunca, nunca. Porque a tua carteira é o boca a boca, vai fazendo, né? Caramba, esqueci. Meu Deus. Vai fazer as indicações. Isso. A corrente. Porra. Esse cliente ele é o que mais indica. A corrente. É o que mais indica. Vai fazendo a corrente, entendeu? E essa corrente ela só vai aumentando quando você faz um bom trabalho. Agora, se você vender de qualquer jeito, só por vender, né, para pegar aquela comissão, cara, você vai vender uma vez e não vai vender mais. Aí você vira. Aí cai numa armadilha que o corretor, ele não percebe, mas com o passar do tempo, ele fica, se ele só trabalha desse jeito, ele só depende de clientes novos. E cara, quando você não trabalha assim, você trabalha com mais seriedade, você vai criando uma corrente, você vai criando uma carteira, que daqui a pouco as suas vendas começam a acontecer no automático, e os clientes novos, é tudo bônus. Vira bônus, ou ao contrário, ou a carteira vira bônus e o cliente novo é o normal, entendeu? E hoje o cliente Minha Casa Minha Vida é o que mais indica, mais do que o médio alto padrão. Olha aí. Porque ele tem o ciclo de amizade dele, sempre aquela pessoa que está ali querendo comprar seu primeiro imóvel e acha que não tem condição. Aí ele vê, eu fui lá na consultora, consegui encaixar meu fluxo de pagamento, consegui meu primeiro apartamento. Vai lá que eu acho que você vai conseguir. E isso vai virando... Isso tem muita recorrência lá dentro da nossa consultora. Por isso que a gente sempre preza em falar a verdade. Falar, vai ficar assim, assim e assim. Mesmo porque para você não queimar... o corretor, ele tem um ciclo, né? São poucos corretores, tem poucos corretores lá, mas tem cerca de 40% tá lá 2, 3 anos na empresa. Aproveitando, vocês trabalham como no plantão, Flávio? House? É house imobiliário ou só house? É só house. É só equipe própria da empresa. Aqui em Jundiaí precisa e vocês pensar também essa alteração. Vambora. Porque aqui as houses, pelo menos as incorporadoras que vieram, não encaixou tão bem. Então, esse é um estudo de mercado que eu já fiz aqui, eu já tenho. A Patriane mesmo. Sim, aqui tem uma imobiliária boa para indicar para vocês. Já tô sabendo dessa nova aí. Então, entendeu? Mas aí vocês colocam, vocês trabalham com qual número dentro da house em cada stand? Como funciona isso? Por exemplo, vocês acreditam em volume? Não. Ou qualidade ou meio termo meia calabresa meia mussarela? Vamos falar, há 2 anos atrás a gente tinha aí cerca de 80 corretores associados. Hoje a gente está com 21. A gente está tô com 3 gerentes e colocando 7 corretores para cada gerente. Porque hoje a qualidade... a quantidade é bem menor, mas a qualidade é muito maior. Você tem uma equipe muito mais engajada, que sabe todos os processos. Todo mundo ganha também, né? Isso, exatamente. E fica mais fácil de você passar. Você vai passar uma premissa do mês. Você consegue passar para toda a equipe. Quando você tem uma equipe muito grande, poucos vão ter a recorrência de plantão.
Então hoje a gente conseguiu montar uma equipe bem coesa mesmo, uma equipe engajada com poucas pessoas, porém todo mundo ganha dinheiro, que é o mais importante, Melhor, né? Sim. Todo mundo vende e a gente tem uma equipe que não tem um turnover muito alto. Isso é importante, cara. Isso é importante. E qual é a taxa de conversão? Você tem a taxa de conversão quando vocês tinham 80 e a taxa de conversão agora com 20? A taxa de conversão com 80, eu não vi o histórico Não era da sua época? profundo, mas estava lá 70-30. Hoje a gente tá aí, mês passado a gente fez 60-40. Mês passado a gente fez, mês retrasado 60-40 e mês passado a gente fez 70-30. A gente conseguiu Manter, praticamente. manter e colocar com que a House vendesse mais que parceria. Com um isso é número bacana. bem menor de corretores. Certo. Então a gente Vocês têm, entende. vocês têm um canal de parceria também. Tem um canal que, de parceria. que trabalha o produto, Isso. vai lá, atende o cliente dele, vende. Exatamente. O pessoal da House que atende ou Não, o aí próprio eu- corretor da parceria que atende? O Faz o próprio atendimento? corretor, aí eu tenho 3 gerentes que atendem, mais um gerente geral de parceria. Entendi. Isso é bacana. Aqui a gente vê que funciona muito bem parceria mesmo. Essa parte de a incorporadora vir e abrir esse canal e abranger todas as imobiliárias. Porque tem muita imobiliária forte mesmo na cidade. Isso. Não, aqui a gente vai trabalhar muito forte, inclusive, quando a gente for lançar aqui, a gente vai em todas as imobiliárias aqui, conversar um pouco, entender um pouquinho do mercado, Legal. trazer o que a IES traz de diferente até para as imobiliárias. Fala que lançamento aí, você paga 4 mais 2 de prêmio. Aí é Faz bacana. diferença, hein? Aí Ô, eu louco, gosto. 4% de comissionamento para Mas, imobiliária, é. mais 2% de prêmio? Olha aí que legal, Mas é hein? de prêmio. Ô, isso é show bom, de isso é bola. ótimo. 6%, pô. Isso Quem é é que ótimo. paga isso? É difícil, hein? Tem. É. Mas Não, é a gente difícil. tem hoje. Tem que paga, mas é produto muito específico. Mas tem que tomar muito cuidado também, porque tem umas armadilhas, né? Tem quem paga 6, mas aí deu 1% de desconto que passou lá do... Tem essa também. Mas Entendeu? também eu acho que também chegou Aí lá. aí já, é- aí já esquece começa também. Tem a questão do descer, VPL que a da gente VPL. trabalha também, não dá para Mas dar aí muito eu acho que- desconto, senão a conta não fecha Então, também, Guimarães. Não, mas é que o Minha Casa Minha Vida, eu acho que assim, o Minha Meio Casa Minha tabelado, Vida né? é meio tabelado. Então, todo mundo entende isso e é diferente. É que o médio alto, você vai vender um apartamento de 2 milhões, esse cara, se ele tem dinheiro para comprar um apartamento de 2 milhões, ele tem dinheiro para comprar onde ele quiser. Então, você tem que trabalhar um pouquinho mais com desconto Isso. ali para você trazer esse cara pro teu lado, né? Não, hoje o meu índice de pagar prêmio é muito alto. Aí, ó, tá vendo? Tanto para Isso aí, ó. corretor house como para imobiliária parceira. Então é Cara, altíssimo. Eu sou corretor, eu trabalho na IES, que paga 6%. O cliente fala assim, tem desconto? Eu não. Qual é o preço com desconto? Qual é o preço? 500 mil. Qual é o preço com desconto? 500 mil. Porque 501. você entendeu? Porque tem A que gente ser, trabalha né? com VPL, às vezes o cara traz dinheiro a valor presente, você deixa o VP zerado e você traz um desconto expressivo pro cliente ali. Sim. Então dá pra gente trabalhar bem legal. Aí, quando a gente vier pra cá, trazer aí a fórmula pra vocês entenderem mais. Não, show de bola. E sabe o que eu aprendi? Eu tava pensando esses dias atrás, né? Cara, é pra pensar, tá? Com muita humildade que eu falo isso. Traz um produto pra cidade. Veja quem são seus concorrentes que estão vendendo o mesmo produto que você. Ticket médio igual, Minha Casa Minha Vida, a mesma coisa. Veja quais são as imobiliárias que trabalham esse produto. Na minha opinião, se tiver 3 imobiliárias que trabalham esse produto, cara, põe as 3 imobiliárias no seu plantão. Dá 2 vagas ali na roleta para cada uma. É sério. Sabe por quê? Você vai acabar com uma coisa que é importantíssima. Sabe o quê? Ninguém vai falar mal do seu produto. Exatamente. Porque se você tem Aquele 3 que tá fora vai imobiliárias... falar. Se você tem 3 imobiliárias que trabalham o teu concorrente e você monta um stand e você não coloca nenhuma, pô, as 3 vão É o pior produto vão da bater em cidade, você. né? Vão bater em você. Aí se você coloca aqui, pronto, resolveu o problema. Se o seu cliente sair daqui e for parar lá, o cara não vai falar mal, porque lógico que o líder dele vai falar, pô, você tá maluco? Você não pode falar mal do cara, a gente tá lá. De jeito Né? nenhum. Eu Tem que vender, você tem que essa aí vender. é só uma coisa É um assim, que eu toque, comecei- né? Eu comecei a reparar. É lógico que, né, tipo, é difícil acontecer, mas não Mas Cara, é porque hoje faz o cliente... sentido. Faz sentido total. Hoje o cliente É. ele vai muito pela questão de indicação do próprio corretor. Se o corretor chega e fala assim, esse produto é bom, pode ir nele que vai dar bom, vai dar certo.
o cliente vai tranquilo e compra, né? Porque tá naquele feed, naquele aporte ali direto com o cliente, beleza. Mas se ele fala assim, meu, isso daqui, não sei não, né? O cara já não... Já era, acabou. Não vai mesmo. O cliente pode ter o potencial de compra, ele pode ter adorado, amado o projeto. Pode ser o melhor produto, ele vai ver lá. E se um falar alguma coisinha, ele não vai. Exatamente. Não compra. Ele pode ter de curiosidade, mas ele vai ficar... Mas ele vai ficar com uma pulga atrás da orelha e não vai condicionar. Bom, a gente tá nos... Já passamos um pouquinho. Passa rápido, uns 2, meu 3 amigo. minutos aí. Já Tem passou mais uma hora. Algum complemento aí, Guima? Cara, eu quero te dar esse espaço. Você quer mandar um abraço pra alguém? Tipo, lembra da Xuxa lá? Um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pros meus irmãos, um agradecimento. Porque você tá numa fase boa, né? Então, eu acho que quando a gente recebe uma promoção, É bom também sempre bom a gente agradecimento. lembrar as pessoas que impulsionaram a gente, a esposa em casa que tá cuidando do seu lar, enfim. Fica à vontade, cara. Faz igual a Xuxa lá, vai lá. Primeiramente, aí, mandar um beijo pra esposa, pro meu filho, que eles tenham mais paciência comigo, que eu tô trabalhando bastante. Mais um beijo pra vocês. Agradecer quem abriu as portas pra mim no mercado imobiliário, Walter Patriani, Bruno, Henrique Sotelli, que ele que me contratou lá na época, junto com o Dieguinho. A gente tava até falando com ele, falando dele hoje. Esse carioca também, meu amigo. Tem que tomar cuidado com a carteira. Ele é vendedor. Então, se eu falar todo mundo aqui, eu vou sempre esquecer alguém e não vou ser justo. Mas agradecer todos da Patriani, porque se não fosse vocês, Guimarães, aí, eu não estaria onde eu tô hoje. Agradecer a confiança da Rose. A Uber também. A Uber, a Santa Uber. A Santa Uber, hein, cara? Se não fosse a Uber, não estaria no mercado imobiliário. É isso aí, Deus Mas abençoe agradecer quem também trabalha. a Rose e o Rafael, que são os CEOs da Yes, que confiaram em mim mais uma vez em um outro cargo. Agradecer toda a equipe. Porque puxa saco, viu, cara? sem Quem não uma puxa saco, equipe, puxa carroça, puxa saco. Então, É isso aí. e sem uma equipe a gente não é nada, a gente não faz nada sozinho. Então a gente só consegue chegar onde a gente está através da nossa equipe. Então acho que é isso, agradecer vocês aí pelo espaço. Obrigado, eu A gente acho que agradece. fantástico aí. Obrigado mesmo. A gente que agradece a tua presença, o teu tempo na sua agenda, você ter vindo aqui. A gente sabe que pra você já é complicado. Deixou de estar com a família. Saiu hoje lá de Sorocaba pra vir pra Jundiaí, pra fazer um triângulo, né? Porque sai de Sorocaba, vem pra Jundiaí e agora vai pra Campinas, né? Então a gente que agradece, tá bom, Flavião? Obrigado mesmo. Obrigado mesmo pela parceria aí. Então é isso aí. Muito obrigado, Logo aí Flavião. esta aí também. Valeu. Ó, pessoal, segue a gente no YouTube, no Instagram, no Spotify, tá? Os Imobiliários Metro Quadrado Cast. Os Imobiliários M2Cast. Repita. Os Imobiliários M2Cast. Oh. E também sigam os nossos patrocinadores lá. Inclusive, se a IES estiver vindo pra cá, não tiver um sistema de gestão, chama o pessoal da Robotcom. Se quiser também a direcionar o pessoal aí pra tráfego pago, chama o pessoal da Vetter. Se precisar de correspondente bancário, tem o pessoal da Diamante pra ajudar. E se quiser dar prêmio pros corretores pra curso, tem também o pessoal da English Sniper aí pra poder aperfeiçoar mais ainda os corretores da IES. Beleza? Beleza, pode deixar aí. Já tem um aí, depois eu quero saber um pouquinho mais de tráfego pago. Show de bola! É isso aí. Valeu, Flavião. Obrigado, galera. Obrigadão. Hoje é isso aí.